A tendência, muita gente diz, é o Supremo considerar inconstitucional essa anistia. Qual a leitura do senhor sobre isso? Seria inconstitucional ou não? A anistia é ato do Congresso Nacional e, a meu ver, é um ato soberano. Não há como justificar a anistia. Anistia é perdão, é esquecimento, é virada de página, é busca da paz social, do entendimento entre as partes antagônicas. O que é pior? A anistia em si ou o enterro da Lava Jato sem direito à missa de sétimo dia? Nós avançamos culturalmente quando julgamos no plenário o mensalão, avançamos culturalmente no combate à corrupção, esse mal maior que nós temos no Brasil. A meu ver, quando se deu o dito pelo não dito na Lava Jato, houve um retrocesso cultural. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, ele deu uma resposta muito dura lá na Globo News e deixou basicamente a imprensa toda com raiva. O que acontece? O ministro Marco Aurélio e também o ex-ministro Carlos Brito, eles participaram na Globo News do debate com a jornalista Juliana Dualib e falaram sobre o papel do STF na defesa da democracia. O ministro Marco Aurélio, ele defendeu a anistia, que é um projeto, segundo o Marco Aurélio, válido, que deve ser discutido lá na Câmara dos Deputados, e também falou sobre a questão sobre o que eles chamam de golpe de Estado. Na avaliação do ministro Marco Aurélio, não houve golpe de Estado e o julgamento do ex-presidente Bolsonaro não deveria ser julgado pelo Alexandre de Moraes, ele deveria ser impedido e o julgamento também deveria ser no plenário e não na primeira turma, que é composto ali apenas por 5 ministros do STF. Então a gente vai ver aqui as respostas do ministro Marco Aurélio, que deixou basicamente a imprensa estagnada. Já me siga nas redes sociais, @MarlonCauê, siga também Guimarães News, lá nas nossas redes sociais, no Instagram e tudo mais. O ex-presidente Bolsonaro vai ser julgado pela primeira turma, 5 ministros, há avaliações de juristas e também de ministros do STF de que o julgamento deveria ser no plenário com 11 ministros. A Constituição diz que presidentes são julgados pelo plenário, não fala necessariamente em ex-presidente. Qual a opinião do senhor sobre o julgamento na turma? No plenário? No plenário. No plenário são 11 vocações jurídicas, 11 experiências, 11 notáveis, 11 notáveis, né? Notável é mais do que famoso, é mais do que afamado, é mais do que conhecido, é excelente, está no plano da excelência. E 11 experiências, 11 debates, 11 discussões, 11 considerações. Se tratando de julgamento em matéria penal de ex-presidente da República, a competência para mim, concordo com o ministro Marco Aurélio, deveria ser deferida normalmente ao plenário do Supremo e não à turma. Ministro Marco Aurélio? Vernacularmente, Supremo é órgão único. Nós já temos ele dividido em turmas. E mesmo assim ainda se cogita, passada a pandemia, do julgamento virtual. Eu só acredito no julgamento presencial, olho no olho, na troca de ideias entre os integrantes do colegiado. E, a meu ver, não podemos abrir o leque a ponto de ultrapassar as balizas que definem a competência do Supremo, que estão na Constituição Federal. Em direito, o meio justifica o fim, mas não o fim ao meio. Se eu tenho como, numa interpretação da ordem jurídica, como chegar a um resultado, eu chego, conciliando sempre o trinômio lei, direito e justiça e potencializando, acima de tudo, a busca da almejada justiça. Marco Aurélio Melo e Ares Brito, lá no programa da Globo News, eles divergiram sobre a anistia aos envolvidos, no que a Globo chama de atos golpistas. E aí, o que o Marco Aurélio fala, e essa resposta dele aqui repercutiu muito, diz o seguinte: a anistia é do Congresso Nacional. A meu ver, é um ato soberano. A gente vai... Por que isso aqui é importante aprofundar nisso aqui? A Câmara deu uma resposta muito dura ao STF quando, nessa semana, aprovou
a suspensão do processo contra o Ramagem. Foi uma votação extremamente gigantesca. Até o ex-ministro do governo Lula, o Juscelino Filho, que é daqui do Maranhão, também votou a favor do Alexandre Ramagem. O que ministros do STF vêm dizendo, que não vai adiantar absolutamente nada, porque eles vão paralisar isso, porque é inconstitucional. Agora, resta saber qual vai ser a resposta da Câmara, porque eles vão fazer muita pressão em cima do Hugo Mota. Então vamos ver aqui o que disse o ministro Marco Aurélio. Ministro Marco Aurélio, dosimetria das penas de 8 de janeiro. Há uma discussão nos bastidores entre integrantes do Congresso e ministros do STF de rever essas penas. E uma das maneiras de se fazer isso seria por meio de uma revisão da lei recente de 2021 de defesa do Estado Democrático de Direito, que vem substituindo a Lei de Segurança Nacional. É aquela ideia que tem 2 crimes ali, tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, fazer com que seja um crime só, porque alguns ministros somam essas penas e as penas ficam altas. O senhor acha que, por si só, integrantes do Supremo estarem conversando com parlamentares sobre isso mostra que o STF avalia que exagerou nas penas do 8/1 dos executores? O diálogo é elogiável, mas não nesse sentido, visando revisão de decisões formalizadas pelo Supremo. Nós temos um instituto em direito penal que é o Instituto da Absorção ou Concussão, como se diz no linguajar jurídico, né? E aí o crime mais grave absorve em si o crime menos grave. Em termos de pena, para tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, nós temos uma pena que o piso é de 4 anos e o teto é de 8. Mas quanto à tentativa de golpe de Estado, tentativa violenta de golpe de Estado, a pena vai a 12 anos. Não seria o caso aí de se buscar o implemento desse Instituto da Absorção e ficar-se apenas com a pena do dano qualificado, já que o patrimônio é um patrimônio público, e a pena alusiva, se é que houve tentativa de golpe de Estado, a pena alusiva a esse tipo penal que é a tentativa. Eu não compreendo tentativa de golpe de Estado sem o apoio das Forças Armadas. Os cidadãos em si, numa passeata como ocorreu, quando o Estado não se fez presente em termos de repressão, que passaram a baderna e aí a depredação pública, como se verificou, a todos os títulos, lastimável. O Marco Aurélio e Ares Brito, que também foi ex-presidente do STF, também falaram sobre a questão da dosimetria da pena aos envolvidos. Por quê? Vocês vão lembrar que a Débora foi condenada a 14 anos de prisão, ela que já estava presa de forma preventiva há 2 anos. E aí o que acontece é que essa discussão da dosimetria, o próprio Fux voltou que ela deveria ficar presa um pouco mais de 1 ano. Segundo aqui um grande constitucionalista, o advogado André Magzilia, essa questão da dosimetria vai ser como se fosse um trunfo do próprio STF, porque daqui a pouco, quando for negociar com essa questão do projeto da anistia, que eles não vão querer para passar, já tem, como a própria Mônica Bergamo falou lá na Folha, o STF está negociando com o Congresso para fazer um projeto alternativo. Então, qual que seria, segundo André Magzilia, esse triunfo do STF? Abaixar as penas. Por isso que eles condenaram, por exemplo, a menina do batom, a Débora, a 14 anos, porque aí eles conseguem negociar para abaixar a pena aí da Débora, de outras pessoas envolvidas aí lá naqueles atos. Ministro, outro ponto que tem levantado questionamento é o fato do ministro Alexandre de Moraes não ter sido declarado impedido pelo STF para julgar essas ações. Ele é apontado como vítima, também ele aparece inclusive naquele plano do punhal verde e amarelo, um plano que foi encontrado com os golpistas para matar o presidente Lula e para matar o próprio Alexandre de Moraes. Qual a opinião do senhor sobre isso? Ele deveria ser declarado impedido? Olha, eu aprendi na Nacional Direito desde cedo que a vítima não pode ser a um só tempo julgadora de si mesma. E aí, a meu ver, está escancarada a impossibilidade de atuação.
mas ele não se deu por impedido e o colegiado também não se pronunciou nesse sentido. Paciência. A última palavra cabe realmente ao Supremo. E a Justiça, vamos repetir o que disse um velho juiz do Rio de Janeiro, a Justiça é obra do homem, é passível de falha. Nós estamos aqui trocando ideias e temos pensamentos diversos sobre a competência que aponta a largada em demasia do Supremo Tribunal Federal, se ferindo de morte o devido processo, já que aqueles julgados pelo Supremo não terão recurso em si. Eu não sei como fica agora, porque na nossa época, que o processo crime era julgado do Supremo, com 4 votos vencidos, cabiam embargos para o mesmo órgão. Claro que a tendência era repetir a decisão anterior. E agora, na turma, caberão embargos para a própria turma? Agora vamos ver aqui, a gente estava falando ainda sobre essa questão da guerra entre a Câmara, entre o STF, também se agravando, e a resposta que eles vão ter que dar. Nesse momento, Lula está na Rússia com o presidente do Senado, basicamente fugiram dessa pressão que envolve a questão da CPMI e do INSS, foi de toda essa questão que o governo vem sofrendo cada vez mais, a base do Lula está perdida. Quem falou sobre essa questão que a base do Lula está perdida foi a própria Daniela Lima, da Globo News, falando que tem um aumento de juros, a taxa Selic, a maior já é registrada em décadas. O governo está perdido depois da lapada que deu o Nicolas Ferreira em cima da base do petista, em cima do Lula, em cima do PT. E, segundo a própria Daniela Lima, aí, que ela tinha conversado aí com o deputado da base, eles estão completamente perdidos. E ontem foi a chamada super quarta, né? Porque tinha decisão de juros aqui e nos Estados Unidos, mas para a base do governo no Congresso foi a super bomba, sabe assim? Uma quarta bomba. Por exemplo, olha o que você teve lá, uma mega vitória do bolsonarismo, já a gente vai falar disso, com a aprovação com um placar que é maior do que o necessário para passar uma proposta de emenda constitucional. Então veja o tamanho da vitória, né? Foi bem largo o placar. No caso de Alexandre Ramagem, travar o andamento do caso de Ramagem, não vai vigorar, mas a gente vai falar disso depois. Teve a maior taxa de juros nos últimos 19 anos, né? E ainda a sucessão de problemas no INSS, com tiroteio interno registrado pela Renata Agostini, que entrevistou o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e ele foi para cima de quem descobriu o esquema. Então, o bate-cabeça é enorme. Aí, hoje me liga um deputado, aliado do governo, e diz: Daniela, sabe qual foi a orientação da liderança do governo, da articulação política, de qualquer pessoa do Palácio do Planalto para a gente poder falar sobre juros? Reagir à maior alta de juros da história, já que o Lula, dos últimos 19 anos, já que o Lula passou 2 anos batendo no Campos Neto, o que vai falar agora que quem está lá como presidente é o aliado, é o indicado dele, o Galípolo? Nada, não veio nada, não veio um dado, não veio uma orientação, não veio um nada. A base está à deriva. Outro dado que esse mesmo aliado falou: você acha que houve envolvimento do governo ontem para orientar a base, para segurar a base, para falar com os partidos que têm ministros dentro do governo, para esses ministros descerem lá no Congresso e falarem com os seus partidos, para que eles não abonassem? Olha o tamanho da vitória que demos para o bolsonarismo. Não teve nenhuma mobilização. A sensação que eu tenho, disse esse deputado, de novo, aliado do governo, é de que estamos à deriva, sem capacidade de reação. Então, você vê que até o juro, lá, eles estão buscando uma forma de tentar justificar esse índice sem cair em contradição com o que vinha falando Lula enquanto o presidente do Banco Central não era indicado por ele.